Bom, pessoal, boa noite. Vamos lá para a resolução da Unicamp 2026. Estou aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Meu barquinho lá de Paraty para relembrar a viagem. Um café com leite. E vamos lá para a resolução dessa prova que estava um pouco mais difícil do que o habitual para a primeira fase da Unicamp. Vamos lá. Então, 7 questões de geografia, né? 7 questões das diversas disciplinas aí. Dessa vez um pouco mais desequilibrado, 5 questões de geografia humana, 2 questões de geografia física, né? Ano passado ficou bem mais equilibrado, esse ano pendeu um pouco mais para a parte de geopolítica, mas tudo que a gente veio falando durante o ano, né? Os conflitos principais que estão rolando por aí, pessoal. Irã, Índia, Paquistão apareceu também. Oriente Médio apareceu, não foi por falta de aviso, né? Senti falta de algumas questões sobre o continente africano, principalmente falando dos conflitos que tem lá, né? Sudão, Congo, influência da China. Talvez isso daí tenha ficado para as questões de segunda fase, mas tudo bem, né? Vamos falar um pouquinho de cada questão aqui. A gente tem uma classificação de 4 níveis, né? Que eu uso para vocês aqui. O nível mais fácil, docinho de neném, depois aquele polvilho chato que gruda no dente, nível 2. Nível 3 aí é o pacote de bolacha, aquele que tu vai abrir, né? E o negócio não funciona. E o nível 4 é abrir aquele sachê desgraçado de ketchup. E essa prova aqui, ela estava nível 4, pessoal. Não me lembro de uma prova da Unicamp nível 4, qual foi a última, tá? Por que nível 4? Esses níveis, eles querem dizer o quê? Quer dizer a chance de tu conseguir gabaritar a prova. Então, a gente teve uma questão aí que foi especialmente um pouco mais complicada na parte da interpretação e também do assunto, né, muito específico, e outras 2 questões que poderiam dificultar um pouquinho. Por isso, a chance de gabaritar essa prova de geografia, ela foi baixa, tá? Então, uma chance baixa, muito baixa, é a mesma chance que tu tem de abrir aquele sachê de ketchup quando tu tá comendo aquele sanduíche gostoso. Então, vamos lá. Vamos passar questão por questão rapidamente, são só 7 questões. Rapidinho a gente termina. Primeira questão, pessoal, aqui eu estou na prova, relembrando só, tá? Prova QX. Então, questão 15. Questão 15 vai falar um pouco sobre globalização e usando os alimentos como exemplo, né? Então, fala aqui, ó. O ato de comer é construído culturalmente e mediado por práticas, crenças, comportamentos, tabus que formam os hábitos alimentares, que, por sua vez, relacionam-se a aspectos culturais, socioeconômicos e psicológicos, que envolvem o ambiente alimentar de cada indivíduo. Beleza, está falando do local, né? Os hábitos alimentares são dinâmicos e sensíveis às mudanças que ocorrem nas sociedades, fundamentalmente nos sistemas alimentares. Com o sistema alimentar que predomina hoje, a humanidade vem substituindo a comida que carrega significados culturais e tradições ancestrais por produtos alimentares ultraprocessados, globalizados, que viajam quilômetros até chegar ao seu prato, causando a homogeneização dos hábitos alimentares de forma global. É aquela coisa, não importa onde tu vai no planeta, se tu achar um McDonald's, a batata frita vai ser praticamente do mesmo jeito. Então, essa homogeneização tem a ver com a globalização, que afeta inclusive o teu hábito de comer, certo? Então, o problema é que os ultraprocessados têm acarretado sérios problemas à saúde da população e assim vai. O texto tem uma reticências aí, continuaria bastante, repara no acesso a agosto de 2025, que a gente fala sempre dos vestibulares, pessoal. Coisas que acontecem até o meio do ano, principalmente, a chance delas caírem nas provas de primeira fase são muito grandes, tá? E esse ano a Unicamp tinha anunciado que ia trazer questões que aparecessem até outubro para a primeira fase. Aqui a gente tem um acesso aí de 6 de agosto desse ano, tá bom? Para mostrar como o vestibular está tratando de temas atuais, certo? Então, a partir do texto, é correto afirmar que a produção e o consumo de alimentos no mundo contemporâneo possui o quê? Porra, o texto já falou que a alimentação ela está partindo para uma questão de homogeneização. Quer dizer, está todo mundo comendo a mesma porcaria aqui que ele fala dos ultraprocessados. Então você perdeu aquela questão local. Se você perdeu aquela questão local, não pode ser as letras que falam que o lugar tem mais importância, né? A letra B, por exemplo, fala que tem uma maior interdependência com o lugar. Não, né? O texto fala justamente o contrário. Você perde essa característica do lugar em detrimento de uma coisa global, tá? Então você tem aí a perda do lugar. Logo a letra B não pode ser. A letra C também não. Coloca aí, ó, maior conexão com o lugar da fora, né? Então a gente tem a letra A ou a letra D.
A letra A diz, é um menor vínculo com o lugar, beleza. Visto que a indústria de processamento de alimentos e a produção agropecuária estão cada vez mais especializadas. Até aqui tudo bem. Assim, produtos circulam com maior velocidade e eficiência entre a área de produção e o mercado consumidor, a questão da globalização, das redes. Você podia até viajar um pouco aí, pensar no meio técnico, científico e informacional, se botasse aqui, por exemplo, uma propaganda de comida, alguma coisa assim, que desse essa ideia de conexão não só da alimentação, mas também da divulgação, né, desses alimentos globais. Então, dá uma velocidade, uma eficiência maior entre a área de produção e o mercado consumidor, reduzindo o acesso da população a alimentos in natura e a diversidade produtiva regional, está correto, né? Então, reduz o teu acesso àquela coisa cultural, tradicional do teu lugar e abre um leque maior para esses alimentos globais, tá? A letra D, porque está errado. Vamos lá. Menor correlação com o lugar, até aqui está correto. Visto que a indústria de processamento e a produção agropecuária possuem pouca vinculação entre si. Está esquisito aqui, né? Porque a indústria de processamento e a produção agropecuária têm uma relação grande, afinal, um depende do outro, né? Tornando-se independentes. Não, não são independentes, mas com estreitamento promovido pelo sistema de circulação entre a área de produção e o mercado consumidor. Não, essas indústrias não são independentes, tá, pessoal? Uma depende da outra. A produção de alimentos depende da agropecuária, tá? Isso favorece o acesso da população aos alimentos da culinária local? Não, tá fora, né? Melhor aqui, letra A, tranquila, uma pimentinha só. Essa questão não era para dar dificuldade nenhuma, hein? Questão 16. Então a gente tem aqui, ó, atualmente é comum denominar a divisão político-regional do mundo entre norte e sul global. Pô, a gente viu isso daqui no segundo ano, quando fala de regionalização. Os tipos de regionalização, depois a gente entra em espaços urbanos, espaços rurais. Essa mesma figura estava lá no slide, né, criatura? Isso aqui era para ter acertado, tá? Essa delimitação não segue exatamente os pontos cardeais, com certeza não. Há países do norte que estão no sul e vice-versa, conforme indicado no mapinha abaixo aí, elaborado pela própria Convest, né, que é a comissão lá do vestibular da Unicamp. Essa forma de divisão é baseada no tabuleiro geopolítico e econômico mundial e afastada da localização geográfica dos países, correto, né? Em relação à localização dos países do norte e sul global nos diferentes hemisférios, assinale com base no mapa a alternativa correta. Essa questão, cara, não tem como. É assunto lá do primeiro ano que eu falo para vocês toda hora. É um assunto infeliz, porque ele vai partir para a parte da decoreba. E a geografia não tem que mexer com decoreba, né? Tem que evitar ao máximo isso. Tem que trazer mais as relações. Essa questão vai trabalhar com decoreba, pessoal. E volta e meia aparece uma questão assim. Elas estão sendo cada vez em menor quantidade. Mas ainda vem. E essa aqui trabalha com aqueles famosos sinônimos das orientações cartográficas, que a gente tenta fazer musiquinha, tenta fazer algumas relações com coisas engraçadas, mas enfim, vai de cada um, né? Aqui ele vai trabalhar com norte, sul, leste, oeste, meridional, boreal, ocidental, oriental e assim vai. Vamos ver então. Letra A. Austrália e Nova Zelândia, que estão aqui ó, na Oceania, né? Pintadinhos de azul, apesar de estarem no sul geográfico. Então, Austrália e Nova Zelândia são os únicos países do norte global situados no hemisfério meridional e hemisfério ocidental. Meridional, tudo bem. Meridional é o hemisfério sul, né? Com M de meia, tá no teu pé, lá embaixo. Tá? Agora, ocidental não. Ocidental é do meridiano de Greenwich para oeste. E esses países estão no meridiano de Greenwich para leste. Então, quer dizer, eles estão ali, ó, entre 135 e 180, quase, leste. Então, eles estão no hemisfério oriental. Está errado. Letra B. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Venezuela estão no sul global. Até aqui tudo bem. E têm seus territórios no hemisfério meridional. Tudo bem. M de meia, lá no pé. Hemisfério sul. E no hemisfério oriental. Não. Esses caras todos estão na América do Sul e a América do Sul está inteira no hemisfério ocidental. Quer dizer, a oeste do meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero, a longitude zero. Tá? Marcando, pensando aí em fusos horários. Letra C. Estados Unidos e Canadá são países do continente americano no norte global. Até aqui tudo bem. Tem seus territórios localizados no hemisfério setentrional, com S de sorriso. Está em cima na cabeça, por isso norte, tá? E hemisfério ocidental a oeste do Greenwich. Maravilha. Certa, letra C. E a letra D, Rússia, China, Japão e Índia
integrantes do norte global. Está errado. A Índia não é do norte global, nem a China. Olha aqui, ó. A Índia é esse triângulozinho aqui, tá? E a China é enorme aqui no Oriente, na parte oriental do continente asiático. Então, eles são considerados sul global. Apesar de, economicamente, a Índia está lá em cima, ter ultrapassado a Grã-Bretanha, né? A China está lá em cima, cada vez mais brigando com os Estados Unidos. Essa divisão ela não é apenas econômica, tá? Então, China e Índia ainda se encontram no sul global, por isso a letra D está errada. Tudo bem? Tranquilinha essa questão 16, hein? Pelo amor de Deus, hein? Fácil. 17. África. Porra, África, sempre falo. Galera, África cai. África vem caindo cada vez mais. Falei para vocês 300 vezes. A gente fez aula de África agora, no terceiro bimestre. E uma coisa que eu sempre falo para vocês desde o primeiro bimestre é o quê? A África é um espelho para tu estudar clima, cara. A África é um espelho para estudar clima. O que isso quer dizer? Que o Equador passa bem no meio dela, na cabeça dela passa o trópico de Câncer, no pé passa o trópico de Capricórnio. Ela não tem grandes cordilheiras, ela não tem grandes obstáculos, que vai fazer com que as regiões climáticas variem muito. É muito bom para estudar clima e a influência das latitudes usando o continente africano. E porra, isso caiu aqui e parece que o cidadão, a cidadã que fez esse enunciado ouviu eu dando a porcaria da aula, porque olha só. O mapa da África, apresentando seus respectivos climas e zonobiomas, que é a classificação internacional feita em função do clima para fitofisionomia, para os vegetais, para a flora, é um bom exemplo para mostrar a distribuição das zonas climáticas em faixas latitudinais. Em outros continentes, cordilheiras, correntes marinhas e diversos fatores distorcem, interrompem ou expandem essas faixas, tornando-os menos evidentes. Mas na África a gente tem isso muito evidente. Influência do Equador com mais umidade e evaporação, floresta equatorial, depois tu vai distanciando em direção ao trópico, passando para a savanização, deserto, depois uma vegetação mediterrânea e aí depois tu continua. Tá? Aqui tu não vai ter influência de rios voadores com a Cordilheira dos Andes, aqui tu não vai ter influência da Cordilheira do Himalaia com monções e jogando o deserto na China mais para o norte, não vai ter. Então a África é muito legal para estudar essa influência de fatores do clima com a latitude. Beleza. Então ele traz aqui um mapa com algumas legendas, né? O azul, tropical equatorial, número 1. Número 2, de laranja, tropical estacional. Número 3, subtropical árido. Número 4, mediterrâneo. Número 5, temperado, quente e úmido, com influência do litoral. E traz os zonobiomas, né? Para o número 1, florestas e savanas equatoriais. Número 2, florestas e savanas estacionais. Número 3, desertos. Número 4, chaparral e toda aquela questão da vegetação mediterrânea, tá? Oliveiras e tal. E número 5, florestas quentes temperadas. Beleza. E ele pergunta aqui sobre as zonas de transição, que no mapa são marcadas com essas faixas cinzas aqui, com dois dos números que identificam essas fitofisionomias. Tá? Então, a partir da leitura do mapa e de seus conhecimentos sobre os componentes naturais do continente africano, assinale a alternativa correta em relação às zonas de transição. Bom, pessoal, falando de floresta equatorial africana tropical, falando de Sahel, falando de deserto, falando das produções agrícolas do continente africano, um monte de coisa. Era para acertar, né? Letra A diz: a zona de transição 1 e 2, então tá aqui, ó, transição da savana para o deserto, desculpa, 1 e 2, transição da floresta para a savana, apresenta fitofisionomias típicas de savana perennifólias, nas proximidades da zona 1. O que é perennifólias? Que tem folhas o ano inteiro. Pô, se está transitando da floresta para a savana, a zona 1 é a floresta. Ela não vai ter características de savana. A zona 2, sim. Né? Então, próximas da zona 2, você teria essa fitofisionomia mais típica de savana. E próxima da zona 1, que você teria uma fitofisionomia mais próxima de floresta. E aqui está o inverso, né? Está dizendo que próximo da zona 1 você teria a savana, próximo da zona 2 você teria a floresta. Então, está invertido isso aqui, não é a letra A. Letra B. A zona de transição da 2 para 3, então está aqui no chifre da África, e também está aqui na região do Sahel, né? Apresenta formações vegetais contínuas e densas, com árvores latifoliadas. Pô, o que é isso? Latifoliadas é com folhas enormes. Como é que no Sahel, transição de deserto para savana, tu vai ter árvores com folhas enormes? Não, não tem, né, pessoal? Típica, e diz que isso é típicas da zona 2 em detrimento das savanas na zona 3. Não, zona 3 é deserto. Você vê aqui na legenda, aqui embaixo na legenda, ó, diz lá zona 3, subtropical área de desertos quentes. Tá errado. Ficamos entre a C e a D. Qual que é melhor aqui? A D. Por quê? A C diz que a transição da 2 para 5
temos aqui embaixo, ó, na África do Sul, aqui indo já para o Moçambique, né, apresenta uma vegetação densa e permanente, com gramíneas e arbustos, pois a influência da zona 5 predomina com os processos costeiros, né? Pô, como é que você sai da savana e vai para uma parte temperada e você tem aí uma vegetação densa e permanente? Como é que ela é densa se ela tem gramíneas, pessoal, né? Se é uma vegetação densa, é muito arborizada, é muito fechada, né? Característica aí da zona equatorial, por exemplo. E aí a letra D é muito melhor, né? A transição da 3 para 2 apresenta vegetação de pequeno porte, espécies xerófitas, que é isso? Adaptadas ali ao deserto. Pô, vimos lá os biomas no segundo ano, falamos dos biomas. Tem até no slide tem aquele cacto que fica dançando bonitinho, escrito plantas xerófitas. A gente explica dessas adaptações. Falamos do professor Daniel e do Laércio, né? A parte de biologia. Então, pessoal, dava para acertar muito fácil, né? Então, zonas xerófitas no contato com a parte 3 ali, né? Desculpa, plantas xerófitas no contato com a parte 3, que é o deserto, mais quente, e um processo gradativo de savanização em direção à zona 2. Isso daí, maravilha. Olha, esse aqui podia ser até uma pimentinha só e não duas, hein? Mas tudo bem, está perdoado. Questão 18. Essa questão pegou. Já vou explicar por quê. Né? Os conflitos entre Índia e Paquistão se acirraram em 2025, entre outros fatores, pela disputa de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Indo. Né? Não é só esse fator, existem outros fatores ali da Caxemira e tal. A gente falou sobre isso esse ano, né? Quando falamos de Ásia, falamos sobre isso. O pessoal do terceiro ano não podia errar isso daqui. Né? Se bem que a questão é muito específica, vamos chegar lá. Em setembro de 1960, os dois países firmaram o Tratado das Águas do Indo, que regula o uso compartilhado das águas desse sistema fluvial. Ao longo dos anos, a Índia manifestou em diferentes ocasiões a intenção de desvincular o acordo. Em resposta, o governo paquistanês declarou que qualquer tentativa do bloqueio das águas seria considerado um ato de guerra. Aqui também, ó, acessado em 12 de maio de 2025, esse ano. Esse ano tivemos um conflito breve ali entre Índia e Paquistão, tratamos disso na aula, meu amigo, era para acertar, né? Foi um conflito ali onde tiveram várias disputas, várias brigas aéreas e tal, né? Bem legal, de filme o negócio, né? Então, a partir da leitura do mapa e do texto, é correto afirmar que os afluentes são o quê? Só então tem um mapa aqui mostrando a bacia hidrográfica do rio Indo. Então, como é que você sabe, senhor? Está escrito no mapa, né? Bacia hidrográfica do rio Indo. Então, tem toda aqui a delimitação da bacia com os divisores de água e tem a rede de drenagem composta pelo rio principal, o rio Indo e os seus afluentes. Tá? Tem inclusive a indicação dos países que estão em volta ali, né? Afeganistão, Paquistão, Índia, China e mais alguns países numerados, né? Nepal, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, esses três últimos aí representando a Ásia Central, beleza? Que eu vou até falar deles daqui a pouco, numa questão que já vai chegar aí. O mapinha também é elaborado pela própria Conveste, legal que a elaboração é toda própria desse ano, né? Pergunta sobre os afluentes do rio, pessoal, e usa algumas palavras, alguns termos técnicos que, no meu ponto de vista, nem deveriam estar aqui, não deveria ser assunto de ensino médio, mas enfim, que classifica a rede de drenagem. Se ela vai drenar para o oceano ou se ela vai drenar para o interior do continente. E existem outras classificações também, se ela drena para o subsolo, por exemplo, tá? Então existem outras classificações. Mas ele vai tratar de duas aqui, né? Exorreicas ou endorreicas. E aí, quando eu li essa questão, eu fiquei até pensando, pô, mas o afluente ele drena para outro canal. Então, o afluente em si, ele é endorreico, ele é exorreico, enfim. Caímos numa discussão aqui, né? Fui aqui consultar esse livro, fui consultar a professora Bárbara, fui consultar o pessoal lá do Laboratório de Hidrogeomorfologia da Universidade Federal do Paraná, e o livro aqui já diz, né, que os rios eles são exorreicos, independente se eles caem em outros rios, né? Se a bacia hidrográfica deles chega no mar em algum momento, todos eles são exorreicos. O que isso quer dizer? Se o nível de base global daquela bacia é o oceano, eles são todos exorreicos. O rio Tietê, por exemplo, é exorreico, porque ele cai no Rio Paraná depois vai desaguar lá no Rio da Prata, no Oceano Atlântico, tá? Então cuidado, pessoal, isso aqui é um exemplo grande de como o Google pode te enganar. Se tu joga no Google Rio Tietê é endorreico, vai dizer que sim. Rio Jundiaí é endorreico, vai dizer que sim. Se você pergunta para o Google Rio Tietê é endorreico ou exorreico, ele vai dizer que é endorreico porque cai em outro corpo d'água. Não é isso, pessoal. Uma bacia hidrográfica inteira é uma rede de drenagem inteira que é considerada endorreica ou exorreica e não um canal apenas. Se essa rede de drenagem ela vai inteira em direção ao continente e ela deságua num lago, por exemplo,
ou deságua no Mar Morto, no mar interior, ela é endorreica, tá? Se ela deságua no oceano em algum momento, todos os canais que pertencem a essa bacia são exorreicos. É o caso aqui. Então a gente repara pela figura que toda a bacia hidrográfica deságua lá no Oceano Índico. Uma pausa aqui para o meu. Se essa bacia deságua no Oceano Índico, ela é exorreica. Então não pode ser nem a letra A, que diz que é endorreica, e não pode ser a letra C, que também diz que é endorreica. E mais uma vez eu falo isso. Eu acho que esse assunto nem devia ser tratado no ensino médio, nem ensino fundamental. Tá? A gente pode falar de rio, dinâmica das bacias hidrográficas, mas precisa falar de endorreico, exorreico, criptorreico, se o canal é anastomosado, se é dendrítica a forma da drenagem. Eu acho que não precisava falar disso. Enfim, né, a gente podia dar importância para outras coisas. Sem desmerecer, claro, a geografia física, né? Mas alguns componentes detalhados podiam ficar para o pessoal da graduação e assim vai, né? Então a letra A diz que é endorreico, a letra C diz que é endorreico, não pode ser. Mas vamos lá, letra B. São rios drenados para o oceano, exorreicos, beleza. Situados na montante do território indiano. O que é montante? Montante é quando você pega a parte do rio em direção à sua nascente. E jusante a parte do rio em direção à sua foz, sua saída. Isso permitiria, continuando aqui, isso permitiria ao Paquistão represar a sua vazão e reduzir o abastecimento indiano, destinado às atividades agropecuárias e industriais. Não, não pode ser. Pô, no texto está dizendo que é a Índia que podia barrar isso e o Paquistão consideraria esse barramento um ato de guerra. Então é o inverso. E se tu olha no mapa, também pelo mapa você vê o quê? Os rios que pertencem à bacia hidrográfica do rio Indo, eles nascem aonde? Na região da Caxemira, que é no Paquistão, uma parte dela em disputa com a Índia, nascem na China, nascem também na Índia, né? E nascem nessa outra área de litígio aqui, ó, entre Índia e China. Quer dizer, as nascentes estão a montante do Paquistão. Elas estão antes dos rios entrarem em território paquistanês. Por isso que a Índia pode barrar esses rios lá na montante da bacia hidrográfica, quer dizer, lá próximo às nascentes. E aí o Paquistão que seria prejudicado por esse barramento e perderia água para suas atividades agrícolas, industriais e urbanas. Por causa disso, então, a letra D é a melhor. São rios drenados para oceanos exorreicos, situados a montante do Paquistão. Né? Quer dizer, em direção às nascentes, fora do controle paquistanês. Isso permitiria à Índia controlar o seu fluxo, afetando as atividades agrícolas, econômicas no geral, paquistanesas, comprometendo a sua economia. E aí uma questão, 4 pimentinhas a nível máximo, nível sachê desgraçado que não abre, tá? Por quê? Vai tratar de termos mais técnicos, exorreico, endorreico, vai ter essa confusão. Se tu tiver estudado pelo Google, vai dizer que o Tietê é endorreico, não é, tá? Então você pode vir em livros, clássica literatura, no famosíssimo Cristofoletti, e ver lá que não. É o nível de base global. O nível de base global é o oceano. Tá? Então a letra D é uma questão bem difícil e bem específica. Tratou de Índia e Paquistão, tratou do conflito usando o rio. Maravilha. Questão 19. Historicamente, a região do Oriente Médio vive uma série de conflitos envolvendo alianças e disputas por interesses econômicos, geopolíticos e religiosos, todos juntos. Né? Por exemplo, o chamado Eixo da Resistência é formado por um conjunto de países e grupos rebeldes sob a influência do Irã. Esse eixo se define por confrontar forças militares ocidentais, como no caso dos Estados Unidos ou de Israel. O mapa a seguir mostra a localização dos países e grupos sob a influência do Irã, mais uma vez aqui acessado no site do BBC, em maio desse ano. Pô, a gente falou da guerra de Israel-Iraque, de Israel-Iraque não, Israel e Hezbollah, Israel e Hamas, Israel e os Houthis do Iêmen, falando disso em sala de aula, pessoal. Quando estourou a guerra Irã-Israel, falamos disso em sala de aula também. Né? Os grupos que o Irã apoia, Hezbollah, os Houthis, que o Irã apoia, o Hamas, né? Apoia financiamento econômico, apoia com os armamentos. Pô, a gente falou disso, né, pessoal? Então, mesmo que a questão tivesse difícil, daria para ir por eliminação facilmente. Ok, vamos ver. A questão pede, então, que tu escolha uma alternativa que vai mostrar disputas e alianças. Então, a partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente as disputas e as alianças do Irã com grupos étnicos, militares e religiosos dentro dos países indicados no mapa. Pô, a gente tem aí no mapa
os países indicados, que são Líbano, Síria, Iraque e Iêmen, né? Tá ali, ó, de amarelinho, a legenda diz: países sob influência do Irã. Em verde, demais países. Em vermelho, o Irã. Então está destacando esses países sob influência do Irã. Então, dentro desses países, disputas e alianças. A letra A diz que a disputa é com a minoria sunita do Iraque e com o Estado Islâmico da Síria. E diz que a aliança com os Houthis do Iêmen e o Hezbollah no Líbano. Essa letra aqui, pessoal, com certeza é a correta. Né? O Irã e o Iraque são os países de maioria xiita na região. Quando a gente fala do Oriente Médio, a gente fala da questão religiosa, que não dá para você estereotipar a questão do Islã, e muita gente estereotipa isso, e por causa disso deve ter errado essa questão. Eu ouvi de alunos, inclusive, depois da prova, dizendo, pô, professor, eu pensei que o Estado Islâmico fosse aliado do Irã, porque os dois são malvados, aquela coisa toda. Não, pessoal, tem que tirar isso da cabeça. Né? Não é assim que funciona. As coisas são muito mais complexas do que isso. Tá? Então, o Irã sempre brigou com o Estado Islâmico, e os outros países da região também sempre brigaram. O próprio Iraque brigou com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico brigou com todo mundo ali. Né? Surge como um grupo rebelde brigando com a galera inteira. Tá? Então, esses caras sempre estão envolvidos em disputa. E o Irã, por ser maioria xiita, é o maior país xiita aí dessa região chamada de Oriente Médio, né, da Ásia Ocidental. Então, ali o sudoeste da Ásia, né, vamos colocar assim. O Irã é o maior país xiita de todos. O Iraque também é um país de maioria xiita. Então, os xiitas e os sunitas, que são vertentes do islamismo, eles não se bicam, né? Não se combinam muito bem. Isso aí surgiu lá da divisão do Islã, lá muitos séculos atrás, tá? Com Maomé, e aí para quem queria o poder depois que Maomé morreu, enfim, isso é outra história, tá? Mas como o Iraque e o Irã são países xiitas, eles são, então, inimigos, entre aspas, dos sunitas e tem essa disputa, tá bom? Então, por isso a disputa aí com os sunitas do Iraque e com o Estado Islâmico da Síria. Abri uma aspas aqui, né? Tanto é que a guerra de Israel, aí, o genocídio israelense dentro de Gaza, ele fez coisas interessantes acontecerem, como, por exemplo, a aproximação da Arábia Saudita, o maior e mais forte país sunita da região, com o Irã. Uma aproximação que não existia antes. Então, os caras conseguiram fazer com que a Arábia Saudita e Irã se aproximassem, tá? Por causa do conflito. A Arábia Saudita, o sunita mais poderoso, militarmente falando, da região, e Irã, o xiita mais poderoso, militarmente falando. Olha só o que Israel conseguiu. Parabéns, Israel. Né? E aí as alianças, Houthis do Iêmen, beleza, Hezbollah no Líbano. Maravilha, correto. Letra B diz que os Houthis seriam uma disputa? Não, tá? A letra C diz que a minoria sunita seria uma disputa, beleza, mas que o Hezbollah também seria? Não, tá? E os Houthis disputa e o Hezbollah disputa? Não, né? Várias e várias vezes a gente falou, várias e várias notícias trouxeram isso. Os Houthis são apoiados pelo Iêmen com fornecimento de armas e dinheiro, por isso Estados Unidos, Grã-Bretanha, a galera ataca ali o Iêmen bastante, Israel, porque e acusam o Irã, né, de fornecer as armas. Para o Hezbollah a mesma coisa, tá? Para o Hamas a mesma coisa, que poderia estar aqui também. Então a gente tem essa coxa de retalhos geopolítica no Oriente Médio que é muito complexa. A gente falou um pouco dela e pô, dava para ter acertado. Eu botei 3 pimentinhas aí porque é um assunto que sempre gera dificuldade, porque são muitas informações. Mas a gente falou bastante disso na disciplina de atualidades, tempo presente do terceiro ano. Então, pô, dava para ter levado, né? Questão 20. O mapa a seguir apresenta frações do território brasileiro transformadas a partir da década de 70 pela implementação de políticas de desenvolvimento. Tal da Revolução Verde, pô, a gente fala disso no espaço rural no segundo ano. Estamos falando disso agora com o pessoal. 3 áreas limítrofes do estado da Bahia, que até então não eram modernizadas, foram incorporadas a diferentes circuitos espaciais produtivos globalizados. A área ali produtora de grãos ali do oeste da Bahia, inclusive, inserida naquele polígono do Matopiba, que a gente fala tanto desse treco quando fala de espaço rural. Nova fronteira agrícola, nova entre aspas, né? Fronteira agrícola do Brasil, entrando na floresta amazônica, agora de leste para oeste, não mais de sul para norte. E aí a região do Matopiba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, pegando esse oeste da Bahia aqui, enorme produtora de grãos, cara. A gente passou de carro lá em 2017 e até a gente se impressionou a quantidade de fazendas e até o infinito de plantação, né? Um lugar muito bonito, com várias chapadas, umas coisas muito legais, de umas paisagens muito bonitas de observar.
tá? Quando eu fui para o Jalapão. Beleza, mas mudei de assunto. Voltando aqui. Então, considerando o texto e o mapa dos circuitos produtivos do agronegócio da Bahia, assinale a alternativa correta. Porra, tu vai falar assim, eu nunca fui para Bahia, cara, tu não precisa ir para Bahia, né? A gente tem aqui algumas zonas circuladas e as alternativas, não vou falar especificamente aqui de uma coisa tão específica, tu vai conseguir acertar. Falar de modernização, falar de revolução verde, vai falar de impactos disso no campo. O que a gente fala quando fala de espaço rural? Pessoal, são 4 coisas de espaço rural que aparecem sempre, né? Uma delas é a concentração de terras, concentração fundiária. Não acontece só no Brasil, mas no Brasil é muito grande, né? E vem aumentando. Outra delas é a violência, violência no campo. A violência no campo tem, claro, é uma das consequências da concentração fundiária e outras coisas, a ausência do Estado, enfim, né? Grilagens, parece muito. Que aí entra também o trabalho escravo, ou trabalho análogo à escravidão, entra toda essa questão aí de violência com indígenas, por exemplo, populações nativas, e assim vai, tá? A terceira é a questão do agronegócio, de exportação. Parece muito relacionada com partes de geopolítica, por exemplo, né? O Irã, por exemplo, é o nosso quarto, depende do ano, né? É o quarto maior comprador do agronegócio brasileiro. Então, tem uma questão geopolítica por trás. E a última questão ambiental, que em 3 anos diferentes do Enem já apareceram questões de salinização do solo. Então, a gente tem essas 4 coisas do espaço rural que sempre aparecem, pessoal. E aqui, então, trouxe essa questão de produção. Então, diz aqui na letra A: a especialização produtiva regional favoreceu o uso intensivo das inovações técnico-científicas, promovendo seletividade espacial da modernização, o que gera impactos nos mosaicos produtivos tradicionais. Com certeza, é essa daí. Você especializa demais a produção e, claro, intensifica as inovações técnico-científicas só naqueles locais que a produção era mais especializada e tem mais recursos econômicos, né? Promove, então, uma seletividade espacial da modernização, quer dizer, são alguns espaços que vai ter a modernização, em outros espaços não. E isso gera impactos no mosaico produtivo tradicional. Claro, você quebra o mosaico produtivo tradicional. Você vai valorizar aquelas terras, você vai ter a pressão dos grandes produtores, esses caras da produção tradicional, eles vão perder mercado, esses caras não têm a mesma competitividade, né? Então não tem como você comparar os dois tipos de produção. Letra A correta. Letra B. Os enclaves de modernização regional promoveram a difusão de uma produção diversificada setorialmente. Não, não promovem a difusão disso, né? Eles concentram isso. O que garantiu o espraiamento das inovações técnico-científicas para as demais localidades da região. Não, não espraiou, quer dizer espraiar, espalhar, né? Não espalha, concentra. Não. C. A especialização produtiva regional permitiu a cooperação das inovações técnico-científicas com os mosaicos tradicionais. Não, não existe essa cooperação. A parte com inovação técnico-científica engole a parte tradicional. Tá? D. Os enclaves de modernização regional viabilizaram a dilatação das inovações técnico-científicas para setores produtivos não especializados, o que acarretou a eliminação da seletividade espacial produzida pela especialização. Não, a seletividade espacial existe e aumenta cada vez mais. Você não acredita? Vai nos dados do próprio governo. Você acha que o governo está mentindo? Então vai nos dados do governo passado. É a mesma coisa, tá? A concentração de terras vem aumentando. Então você tem essa produtividade, essa produção que é especializada, ela vem cercando e fagocitando a produção tradicional, tá? Isso os números mostram aí, não para de crescer a concentração. Então você não tem não esse espraiamento, você não tem essa eliminação da seletividade espacial, não. Letra A, 3 pimentinhas aí, vai. Falava de uma região longe aqui do estado de São Paulo, o pessoal poderia se assustar. O texto também está escrito de um jeito que poderia dificultar. Botei 3 pimentinhas aí pra gente. E aqui a última, né? Se não me engano, é a última mesmo. É uma interpretação de gráfico, pessoal. A questão não está difícil, porque é só interpretar o gráfico, né? É o que eu estou falando para vocês também desde o primeiro ano. Enem, Unicamp, USP, os maiores vestibulares do Brasil, não só esses, né, das outras regiões também, eles estão partindo para questões muito mais interpretativas, menos decoreba, né? Interpretação de gráficos, interpretação de imagens, interpretação de texto. Teve uma questão da FUVEST alguns anos atrás, foi muito legal e muito difícil, que foi uma interpretação de curvas de nível com várias fotos de paisagens. Então, assim, tá saindo da decoreba para esse tipo de coisa aqui, tá? Inclusive misturando áreas do conhecimento, tá, pessoal? Teve um ano aí, acho que foi ano passado, acho que se não me engano foi a Unicamp, trouxe também um gráfico colocava bovinos, colocava lá vacas e bois, se não me engano,
e perguntava sobre números absolutos e proporcionais dentro da prova de geografia, tá? Então misturava um pouco de conhecimento estatístico e matemático na análise do gráfico para responder sobre parte de agropecuária, que eu particularmente acho muito legal que a prova seja assim. Vamos lá, 21. A segunda edição do estudo Gestão do Território, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, em 2024, mostra em um universo de 5.570 municípios do país, quais são os centros de gestão, isso é, os núcleos responsáveis pelo papel de comando na rede urbana brasileira. Em 2024, apenas 39,1% dos municípios do Brasil se qualificavam como centros de gestão do território. Eu até boto aí, são 2.176 municípios. Só a gente falou de rede urbana, espaço urbano, falamos agora para o segundo ano sobre isso daí. Hierarquização de cidades, metropolização, áreas metropolitanas, cidades globais, enfim. Como essa classificação ela tem a ver com questões de migração, migração pendular, que é o que essa questão trata indiretamente, tá? Migração pendular, as fases de migração que aconteceram no Brasil e as redes de influência que os municípios exercem. Citei até aí o nobre Augusto Abdala, né, com o seu trabalho que ele fez, um trabalho muito legal lá sobre a rede do Uber, e mostrando como que durante a manhã, né, o Uber sai das cidades da região metropolitana que estão na periferia das metrópoles e eles vão para o centro da metrópole, e na parte da tarde o Uber sai da metrópole em direção a essas cidades dormitórios. Então a gente tem essa influência. Que influência é essa? A influência da cidade central exercendo sobre as cidades que estão ao redor, porque ela concentra serviços, concentra uma série de coisas. Diz aqui então, um indicador de centralidade na gestão do território é o número de assalariados externos ao município da sede da empresa. É a cidade dormitório, é a migração pendular, criatura. O que é um assalariado externo à cidade sede? É o cara que não mora em São Paulo, por exemplo, e ele mora em Caieiras, e ele vem para São Paulo, trabalha, então ele é um assalariado que mora num município externo. Ele mora em outra cidade, mas ganha o seu dinheiro em São Paulo. É uma criatura que mora em Jarinu, mas vem para Jundiaí trabalhar, depois volta para Jarinu. Então, são cidades que recebem pessoas de fora para trabalhar ali. Então, a gente está falando de cidades dormitórios, está falando de imigração pendular diretamente. A questão podia até perguntar sobre isso. Mas, enfim. Né? Então, com base no gráfico que está aí ao lado, e em seus conhecimentos sobre a rede urbana brasileira, é correto afirmar o quê? Aí o gráfico traz o quê? Ó? Traz aqui uma barra vermelha e uma barra azul. A barra vermelha é o número de assalariados em 2012, a barra azul em 2021. Tá? Em algumas cidades, teve um aumento, em outras a diminuição. São Paulo, por exemplo, de 2012 para 2021, aumentaram os assalariados externos. O que isso quer dizer? Quer dizer que São Paulo, nesse intervalo, aumentou a sua influência. Mais pessoas de fora estão vindo trabalhar na cidade de São Paulo. Mais pessoas das cidades que estão ao redor da São Paulo estão vindo trabalhar em São Paulo. Tá? Em competição, Rio de Janeiro inverteu. Olha lá, Rio de Janeiro diminuiu o número de assalariados externos. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes você tinha mais pessoas que vinham de outras cidades trabalhar e ganhar dinheiro na cidade do Rio de Janeiro. Hoje em dia esse número é menor. As pessoas estão indo para outros lugares ou ficando nas suas próprias cidades ou elas migraram para outras regiões do país. Isso mostra que São Paulo ganhou mais pontos como centro de gestão e o Rio perdeu pontos como um centro de gestão. Tá? É isso que a questão quer dizer. Então, letra A diz que Rio de Janeiro, capital, amplia a sua centralidade como centro de gestão empresarial do território nacional. Não, acabei de mostrar aí, usei o Rio como exemplo, que ele diminui, tá? Não é letra A. Letra B. Barueri está aqui, ó, é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta cidade. Barueri apresenta tendência de crescimento do assalariado externo, contribuindo para manter a região metropolitana de São Paulo no topo da hierarquia urbana. Maravilha, tá certo a letra B, né? Isso aqui é um exemplo de prova regionalizada, pessoal. Se uma pessoa lá, sei lá, de Goiás, vem fazer o vestibular aqui em São Paulo, na Unicamp, e nunca ouviu falar de Barueri, não sabe que Barueri está na região metropolitana de São Paulo, talvez tenha dificuldade nessa questão. Se você sai de São Paulo, criaturas, tu sai de São Paulo, tu vai fazer uma prova lá em Santa Catarina e tu não sabe onde fica Itajaí, tu pode ter dificuldade em alguma questão deles lá também, né? Essa questão, inclusive, fala de Itajaí. Então, é um exemplo de regionalização. Não é tão forte assim esse exemplo, mas é um exemplo, tá? A letra certa é a B. Então, por isso, poderia dificultar a resposta para alguma criatura aí que viesse de fora de São Paulo ou de fora do planeta, né? Letra C diz:
Brasília apresenta tendência de queda nos seus assalariados externos. Vamos lá, Brasília, é a terceira cidade, realmente apresenta, né? Demonstrando a dificuldade da capital do país para permanecer como centro da gestão pública do território na atualidade. Ela não é o centro da gestão pública, né? O centro da gestão pública, de acordo aqui com o nosso gráfico, é São Paulo. Na verdade, né, pessoal, ele é um centro de gestão urbana, São Paulo aqui, né? Brasília, que seria, se a gente considerar esse centro de gestão pública como a capital política do país, ela não deixa de ser porque está perdendo assalariados, tá? Ela deixa de ser simplesmente um centro de gestão urbano. Então, tá fora, tudo bem? Ela continua sendo o nosso centro de gestão pública política, tá? E D, Itajaí apresenta destaque por sua função industrial. Cadê Itajaí? Tá aqui, ó, aumentou realmente, né? Perdendo força na centralidade da gestão empresarial do território. Pô, perdendo força por quê? Não ganhou? Não aumentou de 2012 para 21, né? E outra coisa, não é uma cidade industrial, é uma cidade portuária. Inclusive, é um dos exemplos que a gente usa na aula, inclusive, né? Por ser uma cidade de médio porte da região metropolitana da Foz do Rio Itajaí. Então, por ela ser uma cidade média, ela não consegue fazer ela perde força na centralização. Ué, mas e Barueri, né? E Jundiaí, que não está aqui nesse gráfico, mas provavelmente entraria com a faixa azul maior. Então não, está fora. Não é porque é uma cidade média que não pode aumentar o poder dela de centralizar, né? Ela aumentou pelo gráfico, a gente consegue perceber isso. Beleza? Finalizamos aí então, letra B, nossa prova da Unicamp. Espero que tenham ido bem, né? Um pouco mais difícil do que no ano passado, a dificuldade maior para se gabaritar, mas torcendo aí para que vocês tenham ido muito bem e que tomara que alguém tenha gabaritado isso aí. Vou ficar muito feliz. Beijo.